Você pensa que é difícil fazer um ensaio newborn mais rápido, mas assim fica bem mais fácil. Na verdade, isso não é um tema, né? A gente trouxe isso como um título. A ideia é que a gente consiga trazer aqui para você de que forma eu consigo otimizar o tempo na minha sessão. E mas Bel, eu não fiz uma sessão ainda. Excelente. Quando a gente já vem de um trabalho de newborn, vem no sentido de trabalha muito tempo com isso, junto com sua nova ideia de transformação e de aprendizado, vem também os vícios. E se você está começando agora, começa nessa caminhada junto comigo, você já vai vir sem vícios e pronto para transformar a sua jornada. Por que otimizar o tempo na fotografia newborn é tão importante? Por que será? Por que otimizar tempo na vida é tão importante? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. O que é tempo para você? Tempo é? 3 pontinhos, vou deixar você que está aí assistindo responder. Tempo é o quê? Você ouve muitas pessoas falarem de tempo, né? Tempo é? Na maioria dos casos, as pessoas dizem que tempo é dinheiro. Eu não discordo disso. Mas, para mim, tempo vai muito além do dinheiro. Muito, muito, muito além do dinheiro. Tempo é qualidade de vida. Quando você perde dinheiro, de algum modo você pode recuperar. Quando você perde tempo, esse tempo já passou. Você não tem como ganhar ele de volta. Ele já passou. E a gente não sabe, né? Quanto tempo ninguém anda com um sininho ou com um cronômetro aqui dizendo em quanto tempo sua vida vai acabar. Você não tem como saber. Então o nosso tempo ele é muito precioso. A gente não sabe. Tempo é qualidade de vida. Tempo é algo que não volta, que você não recupera. Tempo é poder. Como assim? Se eu digo que você pode diminuir o seu tempo de ensaio, por exemplo, se eu levo 6 horas e diminuo para 3 horas, me sobra 3 horas. O que eu posso fazer com essas 3 horas? Você pode escolher o que você vai fazer com essas 3 horas. Se você tem filho, quer passar 3 horas a mais com o filho, se você quer poder fazer mais um ensaio com essas 3 horas, quer trabalhar mais, quer ganhar mais dinheiro, é poder escolher o que você vai fazer. Então, tempo é uma coisa que não volta, a gente precisa entender. E sobre o que não é esse atalho, né? Quando eu falo de redução de tempo, de uma série de outras coisas, qualidade de vida, o que eu posso fazer com o meu tempo, o que não é essa oportunidade? Se eu falo assim, e quais são os benefícios que a redução de tempo numa sessão newborn pode me trazer? Os benefícios a longo prazo de redução de tempo sem comprometer o resultado é incrível. A gente precisa aprender a otimizar o tempo sem comprometer o resultado. Então, quando eu falo de os benefícios a longo prazo de otimizar o tempo sem comprometer o resultado, a alegria, o prazer, a dinâmica do ensaio, estão comprovados pela ciência e por mim. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente conseguir fazer mais rápido sem ter pressa, fazer mais rápido tendo calma, fazer mais rápido lentamente, apreciando cada parte do processo. É ser mais rápido porque você sabe ser mais rápido, você tem conhecimento para ser mais rápido. Não é para fazer correndo, não é para você se livrar, né, entre aspas, de alguma coisa que você não gostaria de ter naquele momento. Então a gente precisa compreender isso, né? E por que isso é uma oportunidade? Como eu falei, o tempo é escolha, é qualidade de vida, logo ele não tem preço. Seu valor é inestimável. Quem é que consegue pôr preço no tempo? Quanto vale você poder voltar no tempo e ficar 1 hora a mais com uma pessoa que você ama, que você já perdeu? Tempo é inestimável. Tem tantas coisas que a gente se arrepende de ter perdido tanto tempo, né? Outras coisas não. Outras coisas você usou o seu tempo da maneira mais incrível que podia. E eu não estou dizendo que você nunca vai perder tempo. A gente está aqui também para perder tempo. Mas não há necessidade.
Em vários aspectos não há necessidade. Eu tô aqui para te dizer que perder tempo no ensaio newborn não há necessidade. Que você pode reduzir seu tempo de ensaio pela metade sem perder a qualidade, sem perder nada além. Você só vai fazer um ensaio melhor em menos tempo. Quem que não quer? Quem que não quer fazer mais coisas e fazer melhor em menos tempo? Sem pressa, sem correria, sem aflição, sem nada, né? Então a gente precisa entender, a gente precisa compreender. E aí, eu sempre ouço as pessoas falarem, né? Mas eu não consigo. Será que isso é possível para mim? Eu levo 6 horas. Eu atendo uma casa do cliente. Será que funciona para mim? Eu trabalho sozinha, não tenho assistente. Então vamos lá. Eu trabalhei na casa do cliente por muito tempo e atualmente, quando é necessário por alguma ocasião, eu também me desloco. No ano retrasado, quando eu mudei para esse estúdio aqui, estranho falar ano retrasado, parece que tá tão longe. No finalzinho do ano retrasado, quando eu mudei para esse estúdio aqui, eu tinha uma ideia de que eu só ia ficar sem estúdio por 10 dias. E nesses 10 dias seria tranquilo para mim. Eu me programei para isso, para não agendar ensaios nesse período, porque ia ter 10 dias de transição. Saí do outro estúdio, levei todas as coisas para minha casa, que é do lado do estúdio atual, e depois 10 dias foi programado para eu ficar com as coisas lá em casa. Só que isso durou um mês. E aí eu tive que fazer um ensaio newborn na casa do cliente. Que o ensaio newborn a gente não tem como marcar para outro momento, porque tem a fase, né? Então esse foi algo que eu não consegui adiar. E aí eu tive que ir lá, nossa, eu tive que abrir todas as caixas, que eu já tinha deixado tudo empacotado, bonitinho, para procurar. A sorte é que a minha organização para esse tipo de coisa eu aprendi muito com isso. Então, isso é válido para você que está pensando em se mudar ou vai para um estúdio, alguma coisa, quando for encaixotar, coloca as mantas numa mesma caixa e escreve mantas. E se você tiver, dependendo da quantidade que couber na caixa, tenta guardar o máximo possível por cores, ou então meninas, meninos e neutro, por exemplo. Isso se não couber na mesma caixa, se não, pelo menos coloca uma etiquetinha ali. Mantas, acessórios, isso, aquilo, porque foi muito mais fácil para me organizar nesse caso. E eu fui lá, tirando o tempo que eu levei para chegar e para ir embora, né, o tempo de trânsito, foi 1h45 contando o tempo de armar o tripézinho, tripé não, foi suporte, colocar o puff, montar a produção, 1h45 para fazer tudo isso. Então é possível sim. Já fiz um ensaio sem assistente, nosso programa Treinamento Newborn tem um ensaio que é feito sem assistente, onde eu mostro as transições, de que forma você faz isso sozinho, de forma segura. Também um ensaio que dura, em média, 1h30. Não precisa levar mais tempo. Tem um caso de uma aluna do programa que ela sempre trabalhou com assistente a vida inteira. Só que no ano passado, quando começou a pandemia, ela ficou aquele tempo que todo mundo ficou fechado e tal. E quando ela retomou, ela preferiu retomar sem assistente, até que ela pudesse se sentir mais segura para ter mais uma pessoa. Ela preferiu assim. E ela falou que ficou muito agitada. Ela falou comigo antes. Ela falou assim: nossa, tô ansiosa, não sei se eu vou dar conta, não sei. Eu falei: assiste a aula sem assistente. Ela foi lá, assistiu essa aula e foi fazer o ensaio. Depois disso, ela levou um pouquinho mais de tempo do que ela costumava levar no ensaio com assistente. Só que ela falou: nem sei se eu quero mais ter assistente, porque foi muito mais tranquilo para mim. Então, existem formas de você fazer as coisas no seu tempo, mas sendo mais rápido. Como é que a gente consegue isso? De uma forma eficaz, você tem que saber o que fazer na hora certa. Planejamento, né? A gente já vai chegar nesse estágio aqui. Existe um jeito errado de eu executar isso? Será que tem uma forma errada de eu fazer isso? Será que existe uma forma em que eu não consiga reduzir o tempo de ensaio? Sim. Como é que eu faço isso da forma errada? A forma errada de você reduzir o tempo
em qualquer situação da sua vida. Eu tô falando aqui do ensaio, mas serve para qualquer situação da sua vida, é tendo pressa. Como que eu faço para não precisar ter pressa? Se eu tô com pressa na rua, por que eu tô com pressa na rua? Porque eu estou atrasado, normalmente. Porque eu quero chegar no lugar rápido. Mas normalmente eu quero chegar rápido por quê? Porque tá na hora. Mas e por que será que tá na hora e eu tô no caminho ainda? Porque eu não me planejei o suficiente para sair no horário certo e evitar, inclusive, coisas que eu não tenho controle. O que eu não tenho controle? O que eu tenho controle quando eu vou sair de casa, vou pegar um trânsito para chegar num lugar, eu tenho controle de dar uma olhada no mapa, ver a distância e o tempo que eu levo para chegar naquela situação que o mapa está prevendo naquele horário, por exemplo. Tá dando 30 minutos. Só que eu tô vendo isso no horário sem trânsito e eu vou fazer esse percurso no horário que tem trânsito. Então eu tenho que calcular mais tempo. Ainda assim, no meio desse processo, pode ser que ocorra alguma eventualidade no caminho. Pode ser. E se tiver uma blitz e por causa dessa blitz eu ficar mais 15 minutos parado? E se tiver um engarrafamento por alguma razão, tá em obra, pista, você não sabia? Isso já aconteceu comigo também. Porque a gente não está devidamente programado para chegar. Aí está sempre correndo. E aí, quando você está correndo, o que acontece? Às vezes você não presta atenção no que você está fazendo. Pode acontecer N coisas no caminho ou no processo porque você está com pressa, querendo que a coisa aconteça rápido. E não flui, né? Quanto mais rápido você quer que a coisa aconteça, menos ela flui. Então, por isso que a gente tem que pensar que não existe uma maneira errada de fazer, mas ter pressa não é o ideal. Isso vai te atrapalhar muito mais do que vai te ajudar. Olha só, então o que a gente precisa fazer para começar imediatamente aproveitar essa oportunidade de reduzir o tempo de sessão e ganhar tempo, ganhar qualidade de vida? O que a gente pode fazer então, Dani, para começar? Planejar um ensaio é o primeiro passo para reduzir o tempo. No começo a gente levava, era fácil porque a gente tinha pouca coisa, então a gente pegava tudo que tinha e levava. O que era tudo que a gente tinha? Uma cestinha de Vime, um outro cestinho horroroso, duas mantinhas, uns quatro wraps, uns 2 ursinhos que era quase do tamanho da criança, que a gente não tinha noção de tamanho. E aí a gente levava essas coisas, e enfim, era isso que a gente levava para o ensaio newborn. Isso quando a gente atendia na casa do cliente. Quando atendia no ensaio, na casa do cliente. Com o tempo, a gente começou a ter mais coisas e começou a pensar, puxa, o que a gente vai usar aqui durante o ensaio? E aí começou a ter que planejar, e qual manta eu vou levar, já que eu tenho mais de 2 mantas? Qual cor eu vou precisar? Qual wrap vai combinar com essa manta? Qual acessório vai combinar com essa manta? Será que eu vou levar gorrinho? É menina? Vou levar headband também? Será que eu vou usar roupinha ou não? Ah, eu tô começando, então acho que roupinha não é tão indicado. Será que eu vou precisar aqui mais? Que produção de chão que eu vou usar? Qual caixotinho? Qual baldinho? O que eu vou usar? E se o bebê sujar essa manta, será que eu tenho um plano B? Será que eu tenho uma outra manta para isso que vá combinar, por exemplo, eu levar uma manta rosa, era uma menina. Daí, será que eu tenho outra manta rosa? Se não tiver, então eu vou levar uma neutra que vai combinar com as outras coisas, mesmo que os acessórios sejam rosinha, se eu levo uma cor, um tom de bege, um branquinho, vai combinar com essas cores. Então, tudo isso que a gente pensa antes da sessão acaba economizando tempo. Ou, por exemplo, acontecia muito quando a gente comprava acessórios novos. A gente comprou esse prop novo, essa manta nova e não sei o quê, então a gente vai fazer tal pose nesse prop. Daí chegava na hora, o que acontecia? O bebê tava difícil, tinha que fazer mais ele enrolado no wrap, ou fazer de outra forma, e aí os nossos planos foram por água abaixo, e muitas vezes a gente ficava frustrado, não era verdade? Ou, nossa, passava tipo 3, 4 ensaios e a gente não conseguia usar aquele próprio novo da forma que a gente queria, Nossa, ou aquele isso acessório aconteceu novo. muito, né? A gente dizia que tinha
Por exemplo, roupinha. Encantado. A roupinha encantada. A gente colocava o bebê fazer cocô ou xixi na hora. Sim, toda vez. Tinha uma roupinha, Você era lembra? clara. Então, eu queria lembrar qual era. A gente tem ela, será ainda? Acho que não. Mas tinha uma roupinha que a gente queria muito, muito usar. A roupinha é uma coisa que nem sempre dá para usar. No começo é difícil porque você não tem prática, não tem tanta habilidade para colocar roupinha sem agitar o bebê. Depois, com o tempo, quando você vai tendo mais prática e habilidade, você descobre que nem sempre dá para usar a roupinha, porque o bebê às vezes está mais agitado, e daí não vale a pena você pôr uma roupinha no bebê, porque vai agitar ele, e daí você vai ter que acalmar, e daí perdeu muito tempo, e daí não vai sair conforme você gostaria. Então, a roupinha é uma coisa que você tem que saber a hora certa de usar. E E sabe aí, a gente que sempre queria usar uma e nunca deu certo. Tipo, a gente nunca usou uma roupinha, toda vez que colocava o bebê fazer xixi ou cocô nela. tem uma aluna nossa do treinamento, a Lucy, que ela enxergou nisso uma oportunidade na roupinha. E ela falou que acabou se tornando um diferencial dela. Ela usa roupinha. Ela não faz ensaio newborn sem roupinha. E eu achei o máximo, não por ela usar roupinha, nem nada, mas porque ela tornou isso um diferencial. Ela falou assim, as mães gostam porque eu uso roupinha nos ensaios. Eu só faço sessão newborn com roupinha. Então, ninguém, a Dani ou eu, a gente não tá falando que você não pode ou não deve usar roupinha. Mas ela dá mais trabalho, porque você precisa mexer mais no bebê antes mesmo de mexer de novo para posicionar. Então, você vai ter o risco de agitar ou de acordar o bebê no momento que você está colocando. Por isso, inicialmente, a gente sugere que a roupa sejam as últimas coisas que você vai começar a adquirir, que adquira mais acessórios e coisas do gênero que você consegue usar mais vezes em mais bebês de formas diferentes do que a roupinha em si, né, Dani? Outra coisa sobre roupinha, não tem tanto a ver com o tema, mas é importante falar. Muitas pessoas que estão começando compram roupinhas, daí quando vão lá na sessão newborn vão colocar no bebê, falam, nossa, mas essa roupinha apertada, ela não cabe no bebê. Tem uma coisa assim, a roupinha para ficar legal na foto, ela tem que ficar bem certinha, ela tem que ficar justinha no corpo, ela tem que ficar como se estivesse submedida ali no bebê, para não ficar sobrando, para não ficar feio. Então, o ideal é que ela seja um tamanho mais justinho, ela tem que ficar certinha no corpo, né? Que, afinal de contas, é só para usar quando é newborn, não para esperar o bebê crescer, como as mães costumam comprar, para não perder a roupinha em poucos dias. Mas até a roupinha de prematuro, às vezes, é larga para... Outra coisa importante é, às vezes, uma roupinha que você usa em um bebê que tem 2,5 kg ou 2,6 kg, você fala, nossa, essa roupinha ficou tão grande, meu Deus, esse bebê tem 2,3 kg, essa roupinha ficou grande. Aí, de repente, outro dia você tem um ensaio de um bebê de 4 quilos, fala, gente, essa roupinha não serve, o bebê tem 4 quilos. Mas é que de 2 quilos e pouquinho para 4... Põe ela em pezinho, assim, pra pessoa ter. Que a mão da Dani é um pouquinho menor do que a minha, eu acho. É nossa, que mãozona, a minha mão parece maior. Tua mão é comprida e magra. Então, as roupinhas são pequenininhas. E aí, quando você vai pôr no bebê de 2 quilos e um bebê de 4 quilos, faz muita diferença o tamanho, porque o bebê tem quase o dobro, né? Então, isso faz muita diferença. E aí você pensa, cara, nesse bebê essa roupinha não fica legal. Ah, nesse bebê a roupinha ficou boa. Então, antes de você decidir se vai usar a roupinha ou não no bebê durante a sessão, é importante que você perceba o tamanho do bebê. Se ele tem 2 quilos e pouquinho, será que vai ficar realmente bom? Você tem roupinha adequada para o tamanho desse bebê? Ou esse bebê tem 4 quilos e pouco, será que você tem uma roupinha que serve também para esse bebê? Se ele tem 3 quilos e pouquinho, a maioria das roupinhas ficam mais adequadas, né? Porque não tem um RN bebê magro e RN bebê gordinho. A Cibe, ela tem 2,5, mais ou menos, 2,700, 2,7 kg. E ó, ela é magrinha. Tá vendo? O bracinho é magrinho. Os bebês, a maioria, não todos, tem bebês que são bem magrinhos como ela. Só que aqui, por exemplo, ó, no joelhinho, não tem carninho. O bebê tem carninha aqui no joelhinho, pezinho aqui. Então, eu vou colocar essa roupinha aqui nela, ó, só para vocês terem ideia. Então, a Cibe é considerada um bebê que tá meio que dentro dos padrões de tamanho. Uhum.
Olha, a gente fugiu totalmente do tema, mas tá tudo certo, porque a gente... As pessoas estão perguntando de onde é essa roupinha. Essa roupinha é da loja Jolie Bebê, tá, gente? Ai, gente, eu adoro cor de cocô. Essa escrever cor nos aqui, ó, comentários. né? Cor de cocô de bebê, cocô saudável de bebê. É uma das minhas cores favoritas. Inclusive, hoje eu vou postar uma foto que eu fiz uma produção ontem nessa cor e os pais amaram. E eu fiquei tão feliz que eles amaram a cor. Tão O pai feliz. ontem falou assim: nossa, é tão bonita essa cor, né? Ela é um tom que ao longo dos anos vai ficar bonito, que não é uma coisa assim, ai, da moda, agora tá na moda usar mais tal cor, vai ficar uma produção mais atemporal. E eles gostaram bastante, até porque os dois estavam com um tom mais caqui, né? Tanto o pai quanto a mãe, quanto a outra menininha, a outra Deixa eu filha pegar, deles. não mostra ela ainda, que eu vou pegar o resto da roupinha ali pra... Deu louca pra mostrar a produção. Eu curto, né, gente? Aí a Aline perguntou assim: como vocês lidam com bebês peladinhos em questão de cocô e xixi? Não atrapalha muito? Bom, cocô e xixi sempre acontece porque, né, o bebezinho, a maioria das vezes, está sem fralda. Normalmente a gente coloca fralda quando ele está enrolado no wrap. Quando é de roupinha, muitas vezes por causa do volume da roupa, a gente deixa o bebê sem. Então, se acontecer, se tivesse feito só um xixizinho e o bebê não tivesse se incomodado, a gente faz ali a foto e já troca o bebê. Ou o cocô também, se não tiver aparecendo na foto, e aí for uma coisa rápida, a gente faz a foto, ali a pose e aí troca a produção. E tá tudo bem, porque a gente vai ter que, com cocô ou xixi ou não, a gente vai ter que lavar essa roupinha do mesmo jeito. Olha, gente. Que coisinha. Ai, já estraguei aqui, calma. Tô vendo. Se não ficar bonito. Ah, isso é invertido? É a câmera invertida. Isso. Você acha que tá mexendo no lado? Não. Deixa assim mesmo. Olha só. Então, a pose dela. Vou pegar aqui para vocês verem assim. Ó. Que bonitinho. Bem bonitinho. E aí o ideal é que a roupa fique assim, ela não fique sobrando, ela fique certinha no corpo do bebê, ela fique justinha, porque para dar mais caimento, para ficar mais bonitinho. Só que alguém perguntou, de onde essa roupinha? Eu anotei ali em cima da loja Jolie Bebê, tá, Aline? Roupinha é uma coisa super legal para usar no ensaio, mas você tem que ter uma certa habilidade para pôr a roupa no bebê, para não agitar muito, porque senão às vezes fala, eu vou colocar a roupinha agora porque o bebê tá super dormindo. Por exemplo, eu, apesar dos anos que a gente trabalha com newborn, eu sou muito ruim para pôr roupa em criança. Eu vou acordar essa criança. Eu sou meio desajeitada. Deixa eu até pegar então não vai prestar. A Bel consegue colocar certinho. Então você tem que ver a sua habilidade de pôr roupinha no bebê para ver se vale a pena usar isso ou não. O que você está querendo, Bel? Eu vou pegar aqui, ó. Bel tá querendo procurar alguma foto de... A Dani já fez uma, já, né? Então ela é de 2019. A Dani é. Aqui, ó. Inclusive com a irmãzinha tava com roupinha, ó. Então é nesse estilo aqui. Mas, ó, não é o foco. A gente destoou totalmente. Tá tudo certo, é porque, ó, você vê como a gente gosta do negócio, né? Mas aqui tá muito lindo. E, gente, amo de paixão essa cor. Tem que colocar mais pra frente, senão sai do foco. Aí. Mas ok, vamos deixar ela de lado, que senão a gente não consegue... Tá. Voltando para agilizar o ensaio newborn, para ser mais rápido. Nossa, eu acho que eu dei Por que é bom isso? Por que é bom reduzir o tempo de ensaio? No começo, né, quando a gente está começando a fotografia newborn, é comum você fazer ensaio de 4, 5, até 6 horas. A gente mesmo demorou algumas vezes 6 horas no ensaio, demorava depois 4. Com o tempo, com essa ideia de organização, de planejamento da sessão, foi reduzindo o nosso ensaio para 3, depois para 2, agora 1h30 em média. Por quê? Porque quando a gente vai para o ensaio, primeiro passo é, o cliente nos contratou, aí ele escolheu um pacote. Eu quero um pacote de, sei lá, 30 fotos. E tem 4 produções nesse pacote. Cada pacote já está determinado quantas produções tem. Por que é importante determinar as produções? Porque isso impacta no tempo, porque isso impacta na sua organização, senão você vai fazendo
No começo, a gente não tinha determinado quantas produções. Sim. Então, o ensaio demorava muito, porque daí a gente fazia, daí o cliente falava, mas esse prop, mas eu achei tão lindo aquele baldinho, ai, nossa, mas essa manta é tão bonita, ai, mas essa roupinha, mas isso, mas aquilo. Aí ficou uma coisa desorganizada e sem limite. E aí o que acontece? Você vai começar a estressar o bebê depois de umas 4 horas, já não é legal, porque a gente fica nesse tempo todo com o bebê, mas a gente precisa mexer no bebê. Então, por mais que a gente tente acalmar, tente fazer uma coisa mais suave, mais tranquilo para o bebê, o ensaio, muitas vezes a gente agita muito, muitas vezes você não consegue deixar o bebê dormir bem. E aí, se você ficar ali umas 4 horas com o bebê, ele pode começar a ficar estressado, ele pode começar a ficar irritado com isso. Então, quanto mais rápido você faz, de uma forma organizada, melhor. E aí, hoje em dia, como são os nossos ensaios? A gente sabe, esse ensaio tem 3 produções. Então, a gente sabe que uma é no puff, é uma manta, onde a gente vai trocando os acessórios ali, fazendo os poses no puff. Depois, são 2 produções de chão. Produção de chão é o quê? É um baldinho, ou é um caixote, ou a gente usa o flocate, que é tipo aquele tapetinho, ou a gente usa uma caminha, qualquer coisa que a gente coloca o bebê dentro, que não seja o puff, a gente chama de prop. Então, a gente vai usar 2 opções de prop. E aí a gente planeja assim, se o bebê tá tranquilo, tá legal, a gente vai fazer pose tipo de bracinho no baldinho. Beleza, a gente tem esse baldinho. Mas e se o bebê não tá legal? A gente vai fazer o quê? Enrola no wrap e a gente vai fazer de barriguinha pra cima no wrap, ali no prop. Beleza? A gente conseguiu usar esse mesmo prop. Tá, o bebê dormiu agora. Igual a gente acabou de mostrar da Dani ali, que a gente fez de barriga pra baixo e de barriga pra cima na mesma produção. No mesmo caixote. Então, ali a gente conseguiu fazer render mais coisas. O bebê continuou dormindo, tá legal? Tipo, você desenrolou do wrap, ele tava agitado, você fez no wrap, teve fazendo baldinho, beleza. Mas a ideia é de fazer de bracinho. Mas aí você tem um caixotinho que quer usar também. E o bebê dormiu, você desenrolou do wrap, ele continuou dormindo? Agora eu vou fazer de bracinho nesse caixotinho que eu queria fazer. Bebê continua, você desenrolou do wrap, o bebê se agitou, tentou acalmar, não deu certo, enrolou de novo no wrap, fez alguma coisa no caixotinho. Essa é uma das razões, inclusive, pela qual a gente tem 10 sessões de newborn completas, com bebês diferentes no nosso programa, no treinamento newborn. Porque cada caso é um caso diferente. E em cada caso você tem a possibilidade, a oportunidade de ver como a gente age nesses momentos. Né? O que fazer em cada caso, que nem a Dani tá falando. O bebê tá agitado, e agora? Existe bebê que tá agitado que eu posso continuar normalmente, fazendo algumas coisas diferentes. Existem bebês que estão acordados que flui normalmente. Existem bebês que estão dormindo e que mesmo dormindo são extremamente agitados. Isso tudo impacta onde? No conhecimento que você tem para dominar o ensaio como um todo. Então, mesmo quando a gente fala que você precisa ter um planejamento, e olha quantas dicas a Dani já deu aqui. Tudo isso que a gente está falando agora são passos que você pode fazer a partir de agora. Então, quantas dicas a Dani já deu? Desde a questão da produção que a gente faz, a quantidade lá dos nossos pacotes, que isso já está determinado, isso ajuda você a ter um limite, não é porque você não é para fazer mais, é para você entender, tipo, eu concluí. Senão a gente continua, e com isso a nossa sessão, essa era uma das razões que fazia a nossa sessão levar 6 horas, mas não era só essa a razão. Era falta de técnica, falta de dominar a técnica realmente e a falta de planejamento, né? E essas 2 coisas fazem com que o seu tempo demore muito. Ao longo do tempo que a Bel foi aprendendo a organizar as coisas e dominar a técnica, chegou um dia que ela fez um ensaio que em 1h30 ela tinha concluído todas as produções, tinha feito tudo que tinha que fazer, tinha quantidade suficiente de fotos, né, que o cliente contratou, que na época era 30 fotos, e ela tinha essa quantidade suficiente, um pouquinho mais para mostrar para o cliente. E aí ela ficou assim, tipo, tá, e agora? Fiquei aqui só 1h30, e agora? Meu Deus, será que eu fiz tudo? Tá faltando alguma coisa? Ai, meu Deus, como é que é? Me assustei. E ela se assustou, e não. Por quê? Porque ela estava organizada, ela estava dominando a técnica, e ela tinha deixado já as produções todas organizadas, o bebê estava tranquilo, e aí fluiu, e ela conseguiu fazer as coisas em 1h30.
Só uma pausinha ali. Fernando e Nayane. Sim, eu comecei sem puff. Eu fiz 7 ensaios gratuitos antes de começar com o ensaio pago e mais 3 pagos sem ter um puff. Eu só fui comprar um puff depois que eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro com os ensaios que eu tinha feito. Aí eu usei a grana e comprei um puff. Dá para fazer ensaio newborn sem puff. É mais difícil? É. Porque um puff te dá Facilita a sua vida. te traz facilidade. Praticidade. Também. Mas você pode fazer na cama, pode fazer no sofá, eu já fiz. Então, é possível sim. Ó, e a Lu Becker falou, ó, super funciona. Depois que comecei a planejar os meus ensaios, ela reduziu em 1 hora o tempo de sessão. A Lu Becker é a nossa aluna do programa Treinamento Newborn. E não só ela conseguiu reduzir o tempo de ensaio, como ela conseguiu vender mais fotos extras, porque um ensaio mais organizado, que você tem planejamento, você consegue pensar melhor, você começa a perceber que dá para fazer mais ângulos, mais fotos, você faz com que esse ensaio renda mais e reduzindo o tempo dele, inclusive, e aí você consegue apresentar mais fotos para o seu cliente, você consequentemente vende mais. E hoje em dia, aqui no estúdio, mesmo quando um cliente contrata um pacote de 20 fotos, na hora de escolher, muitas vezes ele migra para um de 25, para um de 30, compra foto extra, porque a gente fez a quantidade para aquelas produções, sim, só que acabou rendendo mais. Por causa dos ângulos, porque a gente faz foto macro, porque às vezes o bebê tá bonzinho, permite que a gente faça mais variações, ou mesmo dominando ângulos, enquadramentos, já faz com que a gente consiga fazer essa sessão render mais. E isso tudo ajuda para que a gente consiga fazer esse ensaio fluir melhor, principalmente naqueles casos em que os bebês estão mais difíceis. O que é um bebê mais difícil? Às vezes o bebê tem refluxo e você descobre que o posicionamento de barriguinha para baixo não funciona tanto, que é melhor de barriguinha para cima, ou aquele bebê está com cólica, ou aquele bebê está agitado por algum motivo, ou aquele bebê não gosta de ficar de barriguinha para baixo, e boa parte do posicionamento que a gente faz no puff é de barriguinha para baixo, né? De barriguinha para cima é quando o bebê tá mais soltinho ou enrolado no wrap. Não tem tantas opções. E aí, o que você vai fazer se esse bebê ou tem refluxo, ou ele tá agitado, ou ele só permite ficar no wrap? Como é que se faz esse ensaio render, sendo mais rápido, sendo organizado, e render a quantidade de fotos quando o bebê tá nessas situações? Você precisa dominar muito bem ângulos e enquadramentos. Então, não é só uma questão de organização e dominar a técnica, você tem que dominar não só a técnica do posicionamento, mas também de lidar com situações. Esse bebê está mais desafiador, ele está mais desconfortável por algum motivo, o que eu faço nessa situação? Quando quando a Bel pega o bebê no colo e vai começar a fazer um ensaio, vai tirar a roupinha, ela já começa a prestar atenção se esse bebê, como é que ele é, se é muito sensível ao toque, se ele é muito agitado, se ele tem um sono leve, se ele tem muito reflexo, se não tem. E aí, a cada pose que a gente vai fazendo, a gente vai pensando na próxima. Será que agora foi muito difícil pôr esse bebê na pose do koala e tá reclamando por causa da barriguinha? Será que a próxima pose... Você falou isso por causa da bebê de ontem? A bebê de ontem foi assim, eu falei pra Bel, essa bebê tá reclamando aqui com a barriguinha para baixo, eu acho que ela quer fazer cocô. Que ela tava com a barriguinha assim, tipo bolinha, assim, fica tipo uma bexiguinha, assim, inchadinha, a barriguinha tava durinha. Falei, acho que ela quer fazer cocô. Daí eu fui perguntar pra mãe se ela já tinha feito, com que frequência o bebê evacua, pra eu entender como é que tá essa questão. Daí a mãe falou, ela fez antes de mamar, antes do almoço, mas a cada vez que mama, ela faz. Daí eu falei, bom, então logo vai fazer. Aí logo a Bel fez uma massaginha, ajudou a bebê, ela fez cocô, relaxou, e aí a gente conseguiu continuar esse posicionamento de barriguinha para baixo. E eu fiz a massagem, mas ela não evacuou na hora da massagem. Fiz um pouquinho, falei, ela não vai fazer agora. Aí a gente resolveu colocar fralda. Falei, vamos tentar fazer. Não, antes ainda. Não, foi nessa hora, só que quando eu dei a primeira enroladinha, ela ficou tão relaxada. Falei, Dani, vamos tentar fazer aquilo que a gente estava já tentando, que ela estava brigando por causa da barriga, né? Porque agora ela relaxou bem. No momento em que
Eu tirei ali o wrap para colocar, veio um tiro, assim. Blá, só que tava de fraldinha ainda. Falei, ufa, Eu falei, sorte. agora sim. Aí a gente trocou ela, pôs a fralda, ela ficou relaxadona. E aí a gente fez o que a gente estava tentando, que eu tinha tentado 2 vezes, porque ela tinha relaxado, mas quando eu colocava lá, opa, não rola, porque alguma coisa está incomodando. Então vamos mudar de plano. Estratégia. Mas aí no caminho houve uma reviravolta que não posso voltar para o anterior. Aí a gente é assim, a gente tem que saber o momento certo de lidar com cada coisa. E por fim, você ia falar mais uma coisa aqui? Então, o que eu ia concluir é que o tempo todo ao longo da sessão a gente está analisando como é que tá o bebê e analisando, tá, o bebê foi assim para fazer essa pose. Qual será a próxima pose que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo que vai ser melhor para o bebê? Para agitar menos o bebê, para ele ficar mais confortável, para que flua melhor a sessão. Quanto mais tranquilo, quanto mais a gente deixa o bebê confortável e entende o que é melhor para esse bebê, mais ele permite a gente fazer o posicionamento, ou mais permite fluir o ensaio e assim reduzir o tempo de sessão. Né? Então é bem importante isso. Por isso que a gente pensa tanto no conforto e no bem-estar do bebê, não só para uma sessão, por uma questão de agilizar o processo, mas também na questão da segurança, enfim, outras questões que envolvem o ensaio newborn. E aí, meus amores, por fim, não menos importante, a última dica aqui, que você já pode sair aplicando. Fique tranquilo, esteja tranquilo. Naquele momento, você não precisa ser tranquilo, mas você precisa estar tranquilo. Como assim, Bel? Eu sou extremamente agitada na vida. Eu sou agitada. Eu tenho agitação, eu quero fazer, eu quero resolver. E se eu for assim no ensaio, não vai rolar. E no começo eu era assim no ensaio, agitada, agitada, agitada. Então, eu não preciso ser tranquila, mas eu preciso estar tranquila naquele momento. E em alguns momentos eu preciso dessa paz, dessa tranquilidade. E esse é um dos momentos. Faça coisas com calma. Faça rápido, devagar. Bem contraintuitivo. Fazer rápido, devagar é ser eficaz, devagar, lentamente. Quando você faz as coisas de maneira eficaz, acaba antes. Você não precisa ser rápido, porque normalmente quando você tenta ser rápido com pressa, sem eficácia, você vai se atropelar. Daí não vai concluir. E aí vai acontecer o quê? Vai levar mais tempo para concluir uma tarefa que se você fizesse com calma, com tranquilidade, com eficácia, seria feito em menos tempo. Por isso, planejamento é tão importante. Planejar um ensaio, sim. A gente só consegue começar a planejar, começar a pensar qual é a melhor forma de agir com esse bebê, qual o próximo passo, o que eu faço agora, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, é através do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você domina a técnica, mais assertivo você vai ser, mais organizado você vai conseguir ser, mais agilizado no ensaio também. Então, isso reduz o seu tempo de ensaio. Quais são os benefícios de reduzir o tempo de ensaio? Você sai menos cansado, você não estressa tanto o bebê, os pais ficam mais felizes. A partir do momento que a gente conseguiu reduzir o tempo de ensaio, a gente conseguiu fazer com que os pais escolhessem as fotos assim que termina o ensaio. A Bel passa as fotos, faz uma pré-seleção, e aí em seguida eles já começam a escolher as fotos do ensaio, e eles saem daqui com as fotos escolhidas. Mas se o nosso ensaio demorasse 3, 4 horas, isso não seria possível, senão eles iam ficar aqui até que horas, já estão cansados, querem ir embora, estão com sono. É um momento difícil para o bebê, não, mas para os pais, né, que eles estão super cansados. Então, reduzir o tempo de ensaio é bom para todo mundo, né? E a experiência melhora a experiência do cliente, com certeza.